Olá a todos e todas! Estou aqui começando esse vídeo imitando o querido Ivandro Menezes lá no podcast dele. Para quem não sabe, eu sou Nathan Matos e esse ao meu lado é Ivandro Menezes. Eu sou editor do Literatura BR e o Ivandro, além de colaborador, colunista e host do podcast do Literatura BR, é também lá o criador do podcast Lavadeira de São Francisco. E nós dois hoje vamos bater papo sobre esse livro aqui, Porco de Raça, do Bruno Ribeiro. Esse caba bom, esse Bruno Ribeiro é um caba bom. Agora, Caba eu bom da tô. sua parte. Caba bom da minha parte. Mas agora, olha só. Não precisa falar do projeto gráfico, porque quem conhece a Darkside já sabe que os livros deles são, né, de excelentíssima qualidade. Mas eu quero frisar que as ilustrações que tem aqui dentro do livro são do Wagner William. E é um livro que, enfim, cheio de ilustras e tal. A maioria delas preto e branco. A gente tem na guarda aqui uma ilustração também. E só essa capa em si, eu já achei essa capa muito boa, né? Com verniz localizado, softzinho aqui nela. Aquela capa que muita gente não gosta porque acaba manchando o dedo, acaba manchando a capa. Mas enfim. Antes de qualquer coisa, eu queria ler uma frase que é assim que diz: os fracos do mundo não costumam bater, mas aprendem desde cedo a apanhar. Puta merda, viu, Ivandro? O caba já começa o livro assim. Esse livro aqui, gente, ele é dividido em 4 partes. Invicto no Fracasso, Como Sangrar um Porco, Tioglicolato de Amônio e Descarrego no Umbral. Olha aqui como que é o sumário aqui dessa loucura. Então, eu quando terminei esse livro aqui, quando o livro chegou para mim, eu falei pro Ivan, vamos ler junto, vamos bater um papo sobre, bora. E daí, quando terminou a leitura, eu falei pro Ivan, eu tô com raiva. E ele, oxente, o que foi que houve? Eu disse assim, bicho, eu tô com raiva de Bruno porque eu gostei do livro. O livro me fez raiva. Esse personagem aí, que é professor, a maioria dos meus amigos e das minhas amigas são professores, professoras, né? Ele que é um professor negro, que tá ali meio que fudido, né, Evandro, ali Uhum. na merda, aparentemente no começo, porque já começa com o cafetão batendo na porta dele, né, com uma prostituta para cobrar uma grana dele. E a gente já começa meio saber, sem saber o que foi que houve, tipo assim, o que esse cara fez, né? Que maluquice é essa que vai acontecer? Então, assim, já começa, é quase um filme de ação. É importante frisar já desde o início que o livro do Bruno é altamente cinematográfico, né, Ivandro? Assim, as Sim, cenas, sim, elas são sim. muito vivas pra gente, né? Eu acho até que a escrita do Bruno tem isso, Tem, né? sim. Aí, só fazer uma breve sinopse. Esse cara, esse personagem, que não tem nome até praticamente o final do livro, mais pra frente aqui a gente vai falar sobre, ele, enfim, acaba por fugir, né, dessa dupla que está aí batendo a porta dele, e ele acaba por ser salvo ali momentaneamente pela vizinha que está dentro do carro com o filho pequeno e deixar na escola, e aí começa todo o desenrolar e essa perdição dele em alguns sentidos, porque é muita loucura. Essas 4 partes, elas têm idas e vindas, né, tanto de flashback como um momento presente, como um pouco do futuro que depois acaba sendo o presente. E mistura sonho, eu acho que talvez. Como que se chama aquela. Não é ilusão, Ivan? Quando você tá meio atordoado, assim, né? Alucinação. É alucinação, né? E a Sim. realidade no e cru. Então, assim, ele acaba fugindo, no meio dessa fuga, ele vai encontrar o irmão dele, que é político, né? Que é bastante rico, né? Porque, enfim, acho que ele é senador, né? Alguma coisa assim, ou deputado, não me lembro. Deputado, eu acho. É, Deputado. e ele tem uma rixa meio com a família, porque a família dele sempre foi atrás de se manter num determinado nível, como que eu posso dizer? Dentro da Econômico, classe econômico, socioeconômico. socioeconômico, algo que ele não queria para si, né? Então ele é meio que aquele É uma família de negro que sabonete, foge. como ele chama, né? Ele chama, ele usa essa expressão, né? Que a É, família dele, é. a família de Negro Sabonete, porque eles fingem ser o que eles não são, né? Mas aí tem todo alguns Sim. diálogos nas passagens do pai falando sobre por que eles têm que agir daquela maneira, porque que a sociedade esmaga eles de uma maneira, então eles precisam ser mais e melhores para poderem ter ali a sua posição, né? A sua importância dentro daquele círculo, né? Então você acaba entendendo, compreendendo o pensamento do pai, da mãe, do irmão,
E também entende o dele, que é totalmente diferente disso. No meio dessa fuga, o irmão ajuda com grana e etc e tal, tem lembranças. E, bicho, no final das contas, o cara vai parar na Argentina, praticamente dentro de um reality, digamos assim, né, Ivandro? Em Praticamente que, não, dentro de um reality, não é mesmo? que ele vai ter que lutar ou viver ou morrer, entende? Isso. E ele é E obrigado a usar uma máscara de animal, e no caso dele, especificamente, a máscara de um porco, né? de um porco, Ele, e aí ele passa a ser o chamado nome de porco porco súcio. chúcio, né? E aí Isso. é isso, porco de raça é a narrativa, a história desse cara e até onde ele vai parar lá no fim, né? Então, não sei o que o Ivandro acha aí desse livro, porque eu fiquei com muita raiva, porque assim, é muita loucura e é uma loucura muito bem realizada, sabe? Cara, eu particularmente gosto bastante desse livro do Bruno. Eu tive a sorte de ler o livro um pouco antes, quando ele ainda era um rascunho, se chamava, tinha um outro título. E aí eu li a época, tal, não consegui nem dar um feedback assim à altura do que o Bruno merecia, porque enfim, eu estava cheio de coisa, de doutorado, tal, não sei o quê. Mas eu aguardava muito como é que ele teria, enfim, dado desfecho, teria refeito esse livro. Foi assim, tipo um dos leitores que a gente chama de leitores beta, né? Tive esse prazer. E eu acompanho a literatura do Bruno já há alguns anos. Praticamente eu já li tudo que o Bruno lançou. Acho que a exceção, por incrível que pareça, é o Febre de Enxofre, que eu não li até hoje, que é o primeiro romance do Bruno. Eu vivo dizendo, não, vou ler. Mas Bruno lança tanta coisa que eu acabo lendo as coisas que ele vai lançando. Eu vou deixando o Febre de Enxofre do lado, mas é um livro que eu quero ler muito também. E tem muito de um traço característico da escrita do Bruno. Como você falou, tem essa coisa do cinematográfico. E eu acho que tem uma coisa que o Bruno tem de abordar o real sempre a partir de uma ótica do absurdo, né? Do pouco convencional, vamos colocar assim. Então ele trabalha muito bem esses conflitos de classe. E dessa vez eu acho que ele traz um recorte até mais profundo que eu não vi em outros livros dele. Por exemplo, quem já leu Glitter, por exemplo, ele vai trazer um outro recorte, que é esse recorte do mundo da moda, mas também está ali essas coisas, essas questões da classe, a questão da gordofobia passa por ali também, da efemeridade dos corpos e coisa e tal, que a moda exige, né? Então, existe aqueles corpos que não se adequam, existe aqueles que não se adequam, né? Então, acho que Glitter passa um pouco por isso. E a questão do racismo, que ele vai trazer aqui, eu acho que de uma forma até mais profunda, que ele também já tinha abordado em Bartolomeu, né, que é um romance do Bruno que eu gosto pra caramba, assim, eu adoro Bartolomeu, eu acho super, super também cinematográfico, é furioso do início ao fim, e é um livro do Bruno que eu gosto muito, e ele já também aborda isso. Bartolomeu é um assassino de aluguel negro, né, que trabalha para uma empresa, e essa empresa resolve que vai eliminar o Bartolomeu. E então todos os outros assassinos que são amigos do Bartolomeu, por assim dizer, tentando matá-lo, caçando esse homem negro ao longo do livro inteiro, né? Então tem essa perspectiva também já está lá, é um livro que eu gosto muito, que é bem frenético. E o Pouco de Raça, eu acho que ele condensa isso e aprofunda ainda mais. Eu acho que ele traz uma questão maior. Traz uma outra característica também, Nathan, você me permite dizer, do Bruno, que é a capacidade que o Bruno tem de como é que eu diria, de costurar influências muito díspares, cara. Machado de Assis aparece nesse livro, Cruz de Souza aparece nesse livro, Franz Fanon aparece nesse livro. Então ele mistura desde os teóricos, né, e assim, negros, Ivandro, só um passando também parênteses. pela literatura, né? Fala. Ele mesmo já falou isso, conversando comigo assim há muito tempo, e também já vi vídeo dele falando. Ele sempre fala que o Clube da Luta foi meio que um divisor, assim, né, para ele, de enquanto Sim, influência. sim. E é curioso que quem já assistiu o Clube da Luta, se não assistiu, deve assistir, porque enfim, é um livro meio maluco, é um livro e um É um filme meio livro, o maluco. livro é maravilhoso, cara. E assim, dá para ver que tem aqui influência aqui total, assim, sabe? Tem muito. Enfim.
Tem, Continue, eu acho que tem o Chuck Palahniuk, que é talvez uma referência, uma das influências do Bruno, mas eu também Mas vejo aí o Roberts. Bret Easton Ellis, que também eu sei que é outra influência dele. Tem um escritor nova-iorquino que lançou um livro de contos chamado Friday Black. Espero que alguém, inclusive, traduza esse livro um dia, porque, enfim, vale super a pena. E eu já li alguns contos desse livro e também dá para perceber, eu esqueci, eu não vou saber dizer o nome do cara agora, mas vocês procurem em Friday Black, que é Nana alguma coisa, o nome do cara, enfim, eu sou péssimo para lembrar o nome de autores às vezes, mas é um livraço também, então você percebe muito dessas influências que o Bruno tem, ele consegue misturar isso e ter uma característica própria dele. Você lê um texto do Bruno e sabe que é um texto do Bruno, entendeu? Então, eu acho que ele tem conseguido, ao longo do trabalho dele, construir essa voz, construir essa característica que é bem específica, né? Construir, inclusive, personagens, que é uma coisa até que a gente já falou em outro vídeo que eu mencionei, que é a coisa, às vezes, que você constrói os personagens muito esféricos, né? Ou esféricos não, que eu digo muito planos, superficiais. Então, ele poderia ter construído, por exemplo, um narrador que fosse necessariamente uma vítima. E é um narrador que é engraçado, ele se coloca como uma vítima, mas ele até, assim, ele tem... E acaba se tornando realmente uma vítima. Mas ele tem muitas contradições, né, também nele. Sim, Isso sim. que eu acho bacana. Mas eu acho que é tudo isso, tipo assim, aquele começo do livro, acho que tem uma parte do livro, né, aquela parte, tem uma parte, gente, que vai aparecer meio que tem uma cena meio que num gafanhoto, em que aparece meio que uma polícia, e eles estão atrás cavando um corpo, e ele fica conversando ali meio que com o médico legista, e você fica... Que diabos é isso, né? E aí você fica pensando, não, velho, isso é um sonho. Isso é um sonho ou alguma alucinação, porque não pode. Então, assim, tem essas. Tem. Como você falou, Para essas mim não é um costuras. sonho. Para mim não é um sonho. Para mim aquilo é um sonho. Então, assim, tem também umas coisas que ele imagina, por exemplo, aquela conversa em que ele imagina com a avó. Com a avó, né? Que na verdade o irmão vai conversar com a avó e ele fica do lado de fora, pensando como seria a conversa dele com a avó. E tem uma parte lá que a avó fala para ele, tipo assim, meu irmão, é o seguinte, papo reto pra tu. Eles têm um jeito deles, tua família e tudo mal, mas tu não tem que bater neles, não. A gente tem que bater nos outros que fodem com a gente, tá ligado? Então, assim, deixa quieto, se junta, se une e vai pra frente. E aquela ali, essa parte eu acho que é lá pela terceira parte do livro, ou no final da segunda. Terceira. Eu fiquei muito emocionado ali, porque eu digo, pô, velho, caralho, né? Tipo assim, o cara tá... Ali, ele relembra uma cena, alguma coisa assim, sim. E ali você percebe já ele mais novo, eu não sei se pré-adolescente, talvez ali, como falta, né? Faltam as relações familiares para ele, né? De todos os modos, ao contrário do irmão, por exemplo, né? Então, essa construção esférica do personagem do Bruno, e ela se dá de algumas formas assim, Detalhe, acaba se o ramificando. narrador se chama Bruno, né? Isso aí a Passa gente só vai saber lá no às vezes. final. Mas a gente também só vai saber lá mais pro final, né? Não, acho que no começo, logo, Não, quando no ele tá falando começo? com o irmão, que o irmão chama ele de Bruno. Não, É Bruno, verdade, você não sei o verdade. quê. Eu tô confundindo com a parte que ele recebe a identidade lá no final e tal, Sim, saca? que a identidade tá arriscada, tal, Então assim, a identidade está toda riscada, que tá toda, né, meio disforme. Então assim, tem tudo isso, né, essa construção em torno dessa identidade dele assim, quem é Bruno? O que é Bruno? Porque eu acho que essa questão psicológica que o Bruno Ribeiro constrói sobre o Bruno, né? Aí tá um pouco da meta, né? A metaficção aí. Sim. Mas é o que faz também o personagem dele ser muito profundo, assim, esférico, como você fala. Eu acho que isso dá até um tema aqui pro canal. Da onde que vem esse conceito de personagens planos e personagens esféricos. Sim. E é muito bom, cara, assim, o livro do... aquilo que o Beto, né, que o Beto disse que eu adoro. O Porco de Raça é um livro vira-página, sabe? Você vai lendo e como ele tem recortes dentro dos próprios capítulos, né, ele tem algumas pequenas pausas, você consegue parar a leitura dentro do próprio capítulo. Mas você não quer parar, você quer avançar. Eu li o livro muito rápido, eu acho que em 2, 3 dias eu terminei. E eu fiquei muito feliz, assim, por esse livro do Bruno. Isso é outro lance que eu curto no Bruno, sabe? Ele faz um tipo de prosa que mantém um ritmo e que mantém o interesse o tempo todo. Ele mantém uma tensão constante no texto dele e ele vai revelando as coisas de uma forma que vai gerando novas tensões. Então ele empurra você para frente, ele empurra o leitor para frente. Não é o tipo de livro que tipo você
lê e vai se arrastando, não, pelo contrário, ele empurra o leitor para frente, sabe? Isso eu gosto nele. E acho, e já vou dar uma dica aqui para quem ainda não leu, porventura estiver vendo aqui o vídeo, lê, cara, lê o livro e curta a experiência, porque eu acho que não é o livro para você ler e ir compreendendo, pelo contrário, ele é um livro que vai te confundir o tempo, isso. e que Então, você vai assim, chegar ao final sem saber o que é real, do que não é real, do que não é, entendeu? Vai achar que eu acho que vai achar que é Matrix também, né, Ivandro? Sim, só que eu acho que o Bruno faz uma coisa que eu acho que é interessante, sabe, Nathan? Quando você vem em pleno 2022, notícias de racismo, né, de manifestações raciais, racistas, em pleno 2022, quando você vê, por exemplo, notícias como matança de pessoas ou chacinas, e você vai olhar esses corpos, são todos corpos pretos, na sua grande maioria, você começa a perguntar se aquilo é uma realidade ou se não é. Então, acho que ele consegue transpor isso do absurdo para cá, entendeu? Sim. Por exemplo, a cena do gafanhoto, eu acho que ela pode ter inúmeros significados, sabe? Mas, para mim, tem também uma coisa de... O que o gafanhoto é? O gafanhoto é uma praga no meio rural, por exemplo. Ele é entendido como uma praga. Biblicamente, inclusive, tem essa simbologia dele ser uma praga. Então, de repente, os caras estão ali procurando um corpo que foi desovado, né? Enfim, que foi chacinado e coisa e tal. E quando eles vão desenterrando que é um grande gafanhoto, é uma grande praga, é um grande monstro, até que ponto isso não tem uma conexão com essa realidade Dele que o próprio. próprio personagem vive, sim. entendeu? Sim. E, ao mesmo tempo, também eu acho que tem uma coisa interessante, porque os dois irmãos representam duas formas como, de uma certa maneira, você reage, você que eu falo, você, o sujeito negro, né, o sujeito preto, ele reage ao racismo. Ou se acomoda, se amolda aquilo que querem dele, daí a expressão negro, preto, sabonete, né? Porque tem um pouco dessa coisa família, né? da higienização, né? O cabelo liso, muito caladinho, muito subserviente. Então é aquele sujeito que está ali, mas ele não se destaca, sabe? Essa relação, inclusive, me lembrou muito um livro que eu sei de um autor que o Bruno é super fã, e ele é super fã desse livro, ele inclusive me recomendou esse livro, que é O Vendido, do Paul Beatty, que no Vendido, a primeira cena, ele está na Suprema Corte dos Estados Unidos, ele está enrolando um baseado dentro da Suprema Corte para fumar dentro da Suprema Corte, e ele fala o seguinte, que dos 11 juízes, apenas um é negro. E aí, esse que é negro, ele sempre passou despercebido. Então, ninguém notava que ele era negro. Até que ele se irrita com aquele réu, porque pela primeira vez a imprensa, a mídia, a sociedade passou a olhar para aquele juiz porque ele era preto. E aí, vamos ver como é que esse cara vai julgar um negro que criou um apartheid ao inverso. Né? Que criou, por exemplo, ele deixou todos os brancos separados, ele fez uma espécie de experiência social, está sendo acusado meio que disso ali no começo do livro, não vou dar spoiler, então vou dizer que é isso, né? Está ali sendo acusado da própria ideia que a gente chamaria hoje de racismo reverso, né? E então esse juiz ele explode na hora, sabe? Porque ninguém até então ele usava um relógio que era o relógio que os brancos usavam, eles usavam uma roupa que era a roupa que os brancos usavam. Ele falava coisas que eram as coisas que os brancos falavam. Então, você percebe muito nisso, nessa higienização, que é uma forma de reação ao racismo, e de outra maneira tem essa de você não se amoldar, de você se rebelar contra o sistema, que é a coisa do Bruno. Né? É como se fosse... E aí eu acho que talvez o livro traz para ti uma pergunta interessante. É possível escapar do sistema? Né? Você falando tudo isso, eu tava pensando, tipo, parece que o Bruno sempre vai por aí, por um pouco de denúncia, né? O próprio Glitter também tem um pouco disso, né? E é também voltado ali pro reality, mas esse reality ele tem um porém, né? Porque aí é para também uma crítica também, tem várias críticas, mas assim, Sim. a questão do mundo da moda, enfim. Do mundo do entretenimento, que aparece aqui, que fica aparece todo mundo lá dentro preso de um shopping, sendo filmado, e muita loucura, e acaba assim, não vou falar, mas bem sangrento, né? Algo parecido com o final de Porco de Raça, que também tem uma questão sangrenta, parece uma cena de filme dos anos 90,
do final. Assim, quando eu vi, eu digo, bicho, que loucura é essa aqui? Tem uma estética meio tarantinesca, né, tal. E é muito doido isso, assim, porque... Só voltando um pouco mais ao livro, assim, dessa questão da terceira parte para o fim é que a gente foca mais ali quando ele vai para dentro desse reality, né? Que ele acaba sendo sequestrado, se eu não estou enganado, lá na própria rodoviária, enquanto ele quer. A primeira parte, não? É verdade. É porque ela se estende, né? Até começar tudo porque de verdade. A primeira parte ele é sequestrado e vai para aquela seita religiosa. A seita religiosa. Na segunda que ele vai tentar fugir e acaba sendo novamente sequestrado, né? Que acaba os dois indo para a Argentina. E aí a terceira parte é meio que uma volta ao passado, que eu acho maravilhoso, porque você assim, vê, né? o cara que perdido, passa, né? Porque tanto ida e vinda que e a quarta parte eu acho que é o desfecho, porque meio que o final da segunda parte ele fica em suspenso, e aí como se a terceira parte fosse responder perguntas que ele foi levantando, né? Qual é a origem desse cara? Quem é esse cara? Quem é essa mulher que ele ama? Como é essa relação com essa família? Quem é essa família? É meio que tudo isso é respondido ali na terceira parte. Que eu acho que é interessante que isso é extraído dele, né? Que os caras extraem dele. Como se fosse uma espécie de pendrive. Não, sim. E aí tem algumas coisas assim bem que muita gente fala, né? Uma coisa bem Matrix ali, ainda mais no final, aquela conversa que ele tem com o cara dentro do avião, né? Enfim, que ele tem que fazer uma escolha e para ver o que vai acontecer com ele. E é curioso que quando ele tá lá, quando ele foge dessa seita religiosa, ele foge acompanhado com a mulher, acaba que essa mulher também vai parar lá onde ele tá, né? As mulheres lá nesse local que acabam servindo são praticamente corpos, tipo, que tem a língua cortada, as mulheres não têm... escravas sexuais, né? Praticamente. E é muito Mas doido, elas não têm fala, elas perdem a fala, né? Elas passam a ser só um corpo. É muito louco aquilo. E ele, quando vê ela, né, no catálogo de escravas sexuais, vamos chamar assim, para ter relações, ele vê ela ali, né? E pede, e acabam se relacionando os dois. E é tudo muito doido, né, bicho? Porque é o absurdo ali, né? Assim, é uma coisa meio absurda, mas é uma coisa absurda que facilmente poderia ser. Sabe assim, o mundo tá tão de um jeito, porque acontece que esse reality a gente fica pensando. Na verdade, eu não sei se era um reality desde o começo. Me fazem pensar. Eu tive uma ideia assim que parecia que era algo que estava no mundo sombrio, assim, no mundo paralelo ao que a gente vive de maneira comum, né? Ordinária, e depois toma essa parte da luta, né? Dos homens mascarados em que se matam literalmente no palco, como um MMA da vida, né? Que acaba sendo brutal ali. Acaba virando um reality internacional e de repente ele tem que sair lá da Argentina e ir para outro país para ter que matar um cara para ver se ele vai continuar vivo ou não, porque ele fez uma bobagem enquanto ele lutava, né? Não vou falar aqui. E é incrível como tudo vai se conectando, bicho. E o fim, você fica... vá. Mas é um vá, tipo... Pô, bicho... Cara, eu acho que tem uma relação bacana. E é foda. Tem uma relação bacana também, porque ele luta o tempo todo para se afirmar, né? E ele, quando vai para o ringue, começa a se descaracterizar também, né? Tem um pouco disso. Porque, de uma certa maneira, ele começa ali nesse embate que todo dia ele tem que vencer alguém, que ele acaba se tornando o lutador em si e deixa de ser a pessoa por baixo da máscara, né? Então, acho que também tem um pouco dessa metáfora, cara, da máscara que você tem que usar muitas vezes para vencer a batalha cotidiana, sabe? E aí, se você pega isso... E chega um momento que você não consegue mais se desatrelar dessa máscara que você usa e ser, de alguma forma, quem você é, com seus conflitos e coisa e tal, né? E aí, se você pega isso que você falou e coloca na família dele, faz sentido, né? São máscaras que eles resolveram utilizar para poder, enfim, viver a maneira como eles acreditam que é a melhor para eles. E ele também se entrega nessa máscara aí do porco súcio. Por isso que aquele esse final que eu tô falando da identidade, gente, assim, né, não vai mudar a narrativa de maneira alguma. Mas essa identidade borrada no fim,
tipo, tem tudo a ver e, assim, não explica muita coisa, mas deixa claro pro leitor, assim, ó, esse cara que vocês estão vendo aqui, quem é? Né? Quem poderia ser? O que ele é, né? E aí essa questão de profundidade desse personagem, quando ele recebe essa identidade, eu achei fantástica, assim. E a construção arquitetônica da narrativa Sim. Não, é é muito incrível, boa. é incrível, é muito É boa, muito é muito boa. boa, é muito boa. É muito sagaz, né? Porque elas são muitos elementos que poderiam se perder, são muitas pontas que poderiam ficar soltas e que, de uma certa maneira, o Bruno não deixa. Mas eu acho também que tem um quê que eu me diverti muito, tá? Porque tem um quê de desbunde, sabe? De ironia na estrutura toda e na narrativa toda. Porque, por exemplo, quando você chega na terceira parte, em que ele vai meio que dar respostas às outras duas partes, quem é esse cara, quem não é, tal. Ele cria uma cena super emocionante, que é aquela da avó, e que depois você descobre que a cena não existiu, né? Pois Então, assim, é! E então, aí, tipo, assim você fica. porque ele acaba pondo Oxi. em dúvida se as próprias respostas que ele deu para justificar a vida dele, ganhar a simpatia do leitor, porque é isso que ele está querendo. Ele está querendo ganhar a simpatia do leitor, né? Se aquilo é real ou se aquilo também é uma espécie de criação ou é uma espécie de resposta, que é a resposta que eu gostaria de ouvir, ou que eu gostaria de ter. Porque eu acho que também tem esse lance, sabe? Tem esse lance do leitor que está acostumado a pegar o livro e o livro começar numa doideira, como esse começa, mas depois tudo fazer sentido. E eu acho que Não, essa não é a vibe do Porco de Raça. Eu acho que a vibe do Porco de Raça é tirar uma onda contigo o que é verdade, né? que quer que as coisas façam sentido. Não é porque tanto a realidade que leva ao Porco de Raça, a ficção que é Porco de Raça, quanto a ficção, elas não fazem o menor sentido, entende? É como Entendo demais. se as duas coisas fossem tão absurdas que quando eu coloco isso no plano da ficção e te mostro, sabe, e construo aquilo para você, você não se dá conta. E eu acho que tem uma coisa do reality também que eu acho bacana, que é o quanto o reality nos aliena e em que ponto? No sentido de que a gente não percebe o sofrimento que aquelas pessoas têm ali postas dentro daquele jogo, né? Postas dentro daquele lugar. Ali nesse reality elas precisam lutar fisicamente e eles têm fãs, têm bonequinhos, né? Tem toda uma Tem repercussão todo uma. fora, que a indústria toda coisa, E ele é um caso à parte, né? E relativiza que aqueles sujeitos estão ali não por vontade própria, que aqueles sujeitos estão morrendo de verdade, que aqueles sujeitos estão ali sendo descartados continuamente, né? Tudo em prol do Então eu acho que capital. tem isso, tudo em prol do capital e tudo em prol de uma máquina que reproduz de N formas, de N maneiras, esses mesmos sujeitos. Reproduz o catálogo das escravas sexuais, reproduz a origem desses lutadores. Acho que tem uma coisa também que eu acho que eu acho que o Bruno brinca, né? Que é a questão de se você é preto, das duas, uma, ou você se amolda, ou você cai no entretenimento, né? Ou você vai ser o sujeito que vai ser. Mas isso. Né? Parece que são as únicas saídas viáveis para que você tenha notoriedade, para que você seja alguém, para que você tenha grana. Então, acho que tem muita coisa ali, cara, que o tempo, infelizmente, na nossa resenha aqui não daria para a gente, né, trabalhar camada por camada. Eu acho que é um livro que, se a gente fosse trabalhar profundamente cada coisa que está nele, tinha que fazer uma websérie, assim. Episódio 1, vamos tratar disso. Episódio 2, sim, vamos tratar sim. aqui. Mas aí é que mostra também o poder do livro do Bruno, né? Sim, sim. A qualidade do Bruno, para quem não viu ainda, o Bruno é esse caboclo aí. E esse Machadão aí é por causa que o livro foi vencedor do prêmio Machado, né? Da Dark Side. Isso. E eu acho que é justamente isso. Quando um livro tem tantas camadas e tantos pontos que fazem com que a gente lide com diversas questões, é que faz o livro crescer, né? Então, sim. Parabéns pro Bruno por ter escrito Porco de Raça aí. Espero que muita gente possa ler mais. Um livro que seria muito bom que também fosse para as escolas, assim, para o pessoal, ótimo. talvez do ensino médio, né? Sim. Não, tem que ser para o pessoal do ensino médio. Tem que ser para o institucional do ensino médio. E por causa dessa violência que tem mesmo, assim, principalmente ali nas lutas e nessas questões que envolvem escravo sexual, mas acredito que dá para trabalhar dentro de sala de aula justamente porque é um livro que tem diversos pontos de discussão. Sim. Né? E quando você
anda aí pela internet, você vai vendo as leituras muito diferentes que são feitas dele, né? Desde leituras, assim, muito de pessoas que não perceberam nada disso, não gostei do livro por isso e isso, porque não entendi muito bem, porque não sei muito bem, tem essa, porque você precisa, de uma certa maneira, fazer um esforço de acessar esses outros significados que estão ali por trás, né? Mas a gente tem que normalizar que não entender faz parte também de uma boa leitura. Claro, é isso que eu estou falando, Então, você tem desde essas leituras, tem outras leituras que você percebe que elas são mais profundas, que observam determinados pontos, e tem outras leituras que também gosto, que é a leitura, por exemplo, das pessoas que têm toda uma base teórica da questão racial, né? Gente que leu Frantz Fanon, gente que leu a Angela Davis, enfim, que leram os grandes teóricos, né, da questão racial, e que tem um outro olhar, porque consegue ainda mais decodificar como essas coisas reverberam dentro do texto do Bruno, né? Então, eu acho que isso é muito poderoso, quando um livro consegue permitir que diferentes leitores consigam acessar, desde aquele que vai ler o livro e vai encarar o livro por mero entretenimento, aqueles outros que vão, de uma certa maneira, olhar para a sua volta e se perceber, inclusive, muitas vezes, no lugar de privilegiado, no lugar de algoz, outros que, de uma certa maneira, vão compreender o drama dessas personagens, né? E então vão perceber nelas o quanto elas são vítimas, o quão contraditória também elas são, porque a gente está falando aqui de um personagem que fatalmente caberia muito na roupa da vítima, e eu acho que o Bruno não faz isso. O Bruno imprime nele certas contradições que fazem, em alguns momentos, que você adore ele, fazem em alguns momentos que você deteste o cara, né? Assim como a família dele, que eu acho que é relevante a gente falar isso. Tem hora que você detesta o cara, tem hora que você, né? Concorda com ele. Sim, aí você percebe certas ironias, por exemplo, no irmão dele, aquela cena da sala de jantar é muito boa, que todos os empregados são brancos, né? Então todos os empregados são brancos da casa, não tem nenhum empregado que seja preto. E aí fica quando você vai percebendo essas nuances, você vai percebendo que é realmente uma máscara. O irmão dele, tipo, se ele ao invés de sempre tivesse tido um embate com o irmão, né? Mas aí é uma via de mão dupla, talvez, ele teria entendido a própria proposta do irmão, da família, tipo, velho, seguinte, aqui é só o que vamos viver entre nós aqui da nossa maneira, mas para os outros, vamos. Cara, e é uma relação. É uma relação mas conflituosa e ao mesmo tempo muito amorosa, porque quando eles quebram essa casca, né? Os dois ali têm uma cumplicidade, eles trocam ali, eles brincam um com o outro, assim, e que é muito bacana de ver, sabe? Então você percebe que essas contradições existem. Você vai, em um certo momento, você vai ver como a mãe dele, ela é extremamente ressentida, porque muitas vezes ela precisa calar a boca para agradar as madames de Campina Grande, né? Que é onde eles moram. Então, para agradar aquelas madames de Campina Grande e tal. E, ao mesmo tempo, por que ela fazia isso? Ela fazia isso porque ela precisava, para manter aquela vida que eles tinham, para manter as relações que eles tinham. Para melhorar também a vida também. Exatamente, que de uma certa maneira proporcionava a eles ter aquela boa vida, né? Então, às vezes, ele não percebia o racismo que eles também sofriam e o modo como, de uma certa maneira, eles acharam de manter sua cabeça erguida, porque eles, de uma certa maneira, mantinham em algum momento sua cabeça erguida, no sentido de dizer, olha, nós construímos isso que a maioria não consegue, que a maioria de nós, que tem a nossa cor, que tem a nossa pele, não consegue, né? Então, não é aleatório que isso é também uma luta, ainda que ele não percebesse que isso fosse uma luta, mas é também uma luta, é também uma forma de silenciamento, né? Também uma forma de enfim... eu acho que dá pano na manga, mas eu acho que o tempo a gente já estourou, né, Nathan? De novo. Não, mas tá de boa, tá tranquilo. O pessoal vai acostumando com os nossos papos aí. A gente tenta fazer mais curto, mas que culpa temos se os livros são tão bons, que o tempo não basta. Cara, eu acho que tem assim, eu acho que é um livro que, enfim, que eu acho que tem muitas camadas, tem muito o que falar, tem muito o que ser dito, enfim. Mas tá leia aqui, um pouco de raça. Pouco de Raça é a leitura que você precisa fazer, né, Ivana? E é isso, eu acho que se você chegou até aqui,
né, teve essa paciência de nos acompanhar. Aproveita, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal. Na descrição do vídeo vai ficar todos os links necessários referentes ao Literatura BR, né? Você pode apoiar a gente lá no Catarse, a gente tem um Catarse recorrente, catarse.me/literaturabr, e também você pode aí comprar o livro Porco de Raça lá no próprio site da editora Darkside, o link vai estar aqui na descrição. Tudo beleza, Ivandro? Então, vamos indo? Tudo beleza, cara. Eu acho que só para finalizar, eu queria agradecer a cortesia da Darkside ter enviado o livro. True Story, hashtag True Story, acabei esquecendo isso, já tinha colocado, ia colocar na descrição, mas é mas isso hoje aí. Está na descrição, mas de toda forma fica aqui e vamos nós, parceria. até a próxima. Um abraço e um beijo no coração. Até mais.